Imagine o ano de 1837. Charles Darwin, um jovem naturalista, está em seu escritório. O ambiente é simples, mas cheio de cadernos e rascunhos. Ele acaba de voltar de uma viagem que mudaria sua vida e a forma como a humanidade se vê. Em um de seus cadernos, ele rabisca uma imagem, uma árvore. Não uma árvore comum, mas uma árvore da vida, com galhos se dividindo e se ramificando. Ao lado dela, ele escreve uma frase que ecoaria pela história. Eu acho. Naquele momento, nascia a semente da teoria da evolução. Esse foi um ponto de virada gigantesco para a ciência. Darwin estava ali, sozinho, conectando pontos que ninguém antes havia ousado juntar de forma tão clara. Ele percebeu que todas as formas de vida na Terra estão relacionadas, descendendo de ancestrais comuns, e que a diversidade que vemos é resultado de um processo de mudança ao longo do tempo. Mas ele sabia que suas ideias eram radicais, iriam contra tudo o que a sociedade da época acreditava. Por isso, ele guardou seu trabalho em segredo por 20 longos anos. 20 anos de observação, pesquisa e aprimoramento, enquanto o mundo continuava a acreditar que as espécies eram fixas, imutáveis, criadas exatamente como as vemos hoje. O legado de Darwin é imenso. Ele nos fez repensar nossa própria origem, nosso lugar no mundo. Sua teoria não apenas revolucionou a biologia, mas também impactou a filosofia, a religião e a forma como entendemos a nós mesmos. A história de Charles Darwin é uma jornada fascinante de descoberta, de coragem intelectual e de uma persistência incrível. É a história de um homem que, apesar de muitos desafios, incluindo problemas de saúde, que o acompanhariam por toda a vida, embarcou em uma viagem épica ao redor do mundo e voltou com uma ideia que transformaria para sempre a ciência. Neste vídeo, vamos mergulhar na vida desse gigante da ciência. Vamos entender como ele chegou a essas conclusões tão revolucionárias, quais foram suas inspirações e os obstáculos que enfrentou. E se você gosta de histórias assim, de mentes brilhantes que moldaram o nosso mundo, já sabe o que fazer. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você quiser apoiar o nosso trabalho de uma forma ainda mais especial, considere se tornar um membro Super Saiyajin 3º. Assim, você ajuda o canal a crescer e ainda tem acesso a conteúdos exclusivos. Antes de continuarmos, quero agradecer ao nosso patrocinador, o Opera Browser. Se você ainda não conhece, precisa experimentar. O Opera não é só um navegador, é uma ferramenta completa para quem busca eficiência e personalização. Ele tem recursos incríveis como o Floating Music Player, que permite ouvir suas músicas favoritas enquanto navega, a Split Screen para você trabalhar com duas abas lado a lado e as Tab Traces, que te ajudam a organizar suas abas de um jeito muito intuitivo. E tem mais, a IA Aria, um assistente inteligente que te ajuda com pesquisas e tarefas, e uma infinidade de opções de personalização para deixar o navegador com a sua cara. Sério, vale muito a pena conferir. O link para baixar está na descrição. Agora, prepare-se para embarcar nessa aventura conosco e descobrir como a mente de Charles Darwin desvendou os segredos da vida na Terra. A história é muito mais complexa e interessante do que você imagina. Vamos lá. Charles Robert Darwin nasceu em 12 de fevereiro de 1809, na pequena cidade de Shrewsbury, na Inglaterra. Ele veio de uma família bastante rica e influente. Seu avô paterno era Erasmus Darwin, um médico, naturalista e poeta, conhecido por suas ideias progressistas e por ter esboçado conceitos evolucionistas décadas antes do neto. Sua mãe, Susanna Wedgwood, era filha de Josiah Wedgwood, um famoso ceramista e industrial. Crescer nesse ambiente significava ter acesso à educação de qualidade, recursos e uma certa liberdade intelectual, o que certamente moldou o jovem Charles. Desde cedo, Darwin mostrava uma personalidade curiosa e introspectiva. Ele era um observador nato, fascinado pela natureza e por tudo que se podia coletar. Tinha um prazer especial em colecionar pedras, insetos, moedas e selos.
Essa paixão por juntar e classificar coisas se tornaria uma característica marcante de sua vida adulta como naturalista. Apesar de sua curiosidade, ele era também um pouco tímido, preferindo a companhia de seus pensamentos e da natureza à agitação social. A infância de Darwin foi marcada por uma perda significativa. Sua mãe morreu quando ele tinha apenas 8 anos. Esse evento o afetou profundamente, embora ele raramente falasse sobre isso. A ausência materna o deixou ainda mais próximo de suas irmãs mais velhas e de seu pai, Robert Waring Darwin, um médico respeitado e bastante rigoroso. Sua experiência escolar, no entanto, não foi das melhores. Na escola de Shrewsbury, ele se sentia entediado com as aulas de grego e latim, consideradas essenciais na época. Os métodos de ensino eram baseados na memorização e na repetição, o que não estimulava sua mente curiosa. Darwin mesmo descreveria esses anos como tempo desperdiçado. O que realmente o cativava eram os livros de aventura e as histórias de exploração, como 100 Maravilhas do Mundo Moderno, que ele lia escondido, sonhando com viagens a terras distantes. Na juventude, Charles era um rapaz ativo, gostava de caçar e pescar. Infelizmente, seu desempenho acadêmico sofreu com esse desinteresse pelas matérias formais. Seu pai, preocupado com o futuro do filho e vendo que ele não demonstrava aptidão para o direito ou para as finanças, decidiu que Charles deveria seguir seus passos na medicina. Assim, com apenas 16 anos, Darwin foi enviado para a Universidade de Edimburgo, um dos centros médicos mais avançados da época. Lá, ele começou a ajudar seu pai em algumas cirurgias e a ter contato com o ambiente hospitalar. No entanto, a medicina não era para ele. As aulas eram maçantes e ele tinha uma aversão profunda às cirurgias da época, que eram realizadas sem anestesia. O sofrimento dos pacientes o deixava angustiado, e ele chegava a fugir das salas de operação. Em Edimburgo, Darwin encontrou outras formas de estimular sua curiosidade. Ele se juntou a sociedades de história natural e começou a aprender sobre taxidermia. Foi lá que ele conheceu Robert Grant, um zoólogo marinho que havia sido aluno de Jean-Baptiste Lamarck. Grant era um adepto das ideias evolucionistas de Lamarck, que propunham que as espécies mudavam ao longo do tempo. Darwin passava horas conversando com Grant, que o introduziu a essas ideias radicais para a época. Embora o jovem Darwin não tenha aceitado completamente as teorias de Lamarck de imediato, a semente da mudança e da adaptação das espécies foi plantada em sua mente. Essa experiência em Edimburgo, apesar de não ter sido um sucesso na medicina, foi crucial para direcionar seus interesses para a história natural, preparando o terreno para as descobertas que viriam a moldar o mundo. O contexto científico da época em que Darwin começou a desenvolver suas ideias era dominado por uma crença chamada fixismo. Essa ideia, amplamente aceita pela Igreja e pela maioria dos cientistas, defendia que todas as espécies de seres vivos haviam sido criadas exatamente como são hoje, e que nunca, em tempo algum, sofreram qualquer tipo de mudança. Ou seja, um tigre sempre foi um tigre, um pássaro sempre foi um pássaro, e assim por diante, desde o momento da criação divina. A Bíblia era a principal referência para essa visão de mundo, e questioná-la era visto como uma heresia. No entanto, mesmo antes de Darwin, algumas mentes mais curiosas e observadoras já começavam a levantar questões sobre essa imutabilidade das espécies. Havia alguns cientistas que, baseados em suas observações, defendiam que as espécies, na verdade, mudavam ao longo do tempo. Eles viam fósseis de criaturas que não existiam mais, ou notavam pequenas diferenças entre animais de uma mesma espécie, em regiões diferentes. Essas ideias, que hoje chamamos de evolucionistas, eram minoritárias e frequentemente enfrentavam forte oposição. Um dos nomes mais importantes nesse cenário pré-Darwin foi Jean-Baptiste de Lamarck. Ele foi um naturalista francês que, no início do século XIX, propôs uma das primeiras teorias completas sobre a evolução das espécies, conhecida como Lamarckismo. Lamarck acreditava que as espécies se transformavam por um poder interior, inerente aos seres vivos, uma espécie de desejo ou necessidade de se adaptar ao ambiente.
Ele dizia que os animais se esforçavam para atingir uma perfeição física e para aumentar sua complexidade ao longo do tempo. A teoria de Lamarck tinha dois princípios principais: a lei do uso e desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. A primeira lei afirmava que o uso frequente de um órgão o fortalecia e desenvolvia, enquanto o desuso o enfraquecia e o fazia atrofiar. O exemplo clássico é o das girafas. Lamarck explicava que as girafas, ao esticarem seus pescoços para alcançar folhas mais altas nas árvores, faziam com que seus pescoços se alongassem gradualmente. A segunda lei, a da herança dos caracteres adquiridos, dizia que essas características adquiridas durante a vida de um indivíduo podiam ser passadas para seus descendentes. Assim, os filhos das girafas teriam pescoços um pouco mais longos do que seus pais, e ao longo de muitas gerações, os pescoços das girafas teriam atingido o comprimento que conhecemos hoje. Embora hoje saibamos que a teoria de Lamarck estava errada em alguns pontos, especialmente na herança dos caracteres adquiridos, por exemplo, um fisiculturista que desenvolve músculos não passa esses músculos para seus filhos automaticamente. Ela foi um passo importantíssimo para a compreensão da evolução. Lamarck foi um dos primeiros a propor um mecanismo para a mudança das espécies, e suas ideias abriram caminho para futuras investigações. Apesar da importância, as ideias evolucionistas de Lamarck e de outros pensadores da época enfrentaram enorme resistência. A Igreja, que tinha grande influência na sociedade e na ciência, via essas teorias como uma afronta à doutrina da criação divina e à imutabilidade das espécies. Muitos cientistas também se opunham, seja por convicção religiosa, seja por falta de evidências que considerassem robustas o suficiente para derrubar o fixismo. Não era fácil ir contra o pensamento dominante. É nesse ambiente de debate e contestação que as ideias de Robert Grant, o zoólogo marinho que Darwin conheceu em Edimburgo, ganham ainda mais relevância. Grant, como aluno de Lamarck, defendia abertamente a transformação das espécies. Ele apresentava a Darwin essas teorias que questionavam a ordem estabelecida e mesmo que Darwin não as aceitasse de imediato, a semente da dúvida e da curiosidade foi plantada. Além de Grant, Darwin também tinha a influência do seu próprio avô, Erasmus Darwin, que também havia escrito sobre a possibilidade de as espécies mudarem ao longo do tempo. Essas conversas e leituras, ainda que não totalmente aceitas pelo jovem Darwin, foram fundamentais para moldar sua perspectiva e prepará-lo para o que viria. Com o tempo, a medicina se mostrou insuportável para Darwin. Ele não se via seguindo aquela carreira, que lhe causava tédio e repulsa. As aulas eram maçantes e a visão das cirurgias sem anestesia era algo que ele simplesmente não conseguia suportar. Assim, ele decidiu abandonar o curso de medicina em Edimburgo para a frustração de seu pai, que esperava que ele continuasse a tradição familiar. Essa decisão, no entanto, abriu um novo caminho para Darwin, um caminho que o levaria a uma das maiores descobertas da história da ciência. O abandono do curso de medicina por Charles Darwin foi um choque para o pai. Robert Darwin, um médico bem-sucedido e respeitado, tinha planos claros para o filho. Ver Charles desistir da carreira que ele havia planejado com tanto cuidado era uma decepção. No entanto, Robert não era um homem de desistir facilmente. Ele tinha uma nova ideia, um novo caminho para o filho: a carreira religiosa. Ele propôs que Charles fosse para a Universidade de Cambridge para estudar teologia e se tornar um clérigo da Igreja Anglicana. Para a surpresa de muitos, e talvez até do próprio Charles, ele aceitou a ideia. Não que ele tivesse uma vocação religiosa profunda ou um desejo ardente de pregar. A verdade é que, para Darwin, a vida de um clérigo rural parecia oferecer uma série de benefícios. Ele teria tempo livre, algo precioso para seus interesses. Poderia continuar com seus hobbies de colecionador, observando a natureza, estudando insetos e minerais, sem as pressões de uma profissão que não o agradava. A vida no campo, cercado pela natureza, combinava perfeitamente com sua paixão pela história natural. Ele via a carreira eclesiástica como uma forma de ter uma vida tranquila e dedicada aos seus estudos amadores. Em Cambridge, Darwin não se dedicou apenas aos estudos teológicos.
ele continuou a alimentar seu amor pela ciência e pela natureza. Foi lá que ele fez uma amizade que mudaria o curso de sua vida, a com o professor de botânica John Stevens Henslow. Henslow, um homem culto e de grande mente, reconheceu o potencial e a curiosidade de Darwin. Eles se tornaram grandes amigos, e Henslow se tornou um mentor importante para o jovem. Darwin participava das excursões de Henslow, coletava espécimes e passava horas conversando sobre botânica, geologia e zoologia. Henslow o encorajou a aprofundar seus conhecimentos em história natural, lendo sobre os mais diversos temas e observando o mundo ao seu redor com um olhar científico. A relação com Henslow era crucial. Em 1831, Henslow recebeu uma carta do capitão Robert Fitzroy, da Marinha Real Britânica. Fitzroy estava se preparando para uma longa viagem a bordo do HMS Beagle, um navio de pesquisa. O objetivo principal da expedição era mapear a costa da América do Sul. Mas Fitzroy, um homem culto e religioso, desejava ter a bordo um naturalista para coletar espécimes, documentar a flora e a fauna, e também para ter alguém de sua classe social para conversar durante a longa jornada. Ele queria um companheiro de viagem, alguém que pudesse dividir as refeições e as ideias, que não fosse um mero tripulante, mas um cavalheiro com interesses científicos. Henslow, sem hesitar, pensou em Darwin. Ele sabia da paixão e da capacidade de observação do seu jovem amigo. A oportunidade era perfeita para Darwin, que estava prestes a finalizar seus estudos em teologia e não tinha um plano concreto para o futuro imediato. Henslow escreveu uma carta a Darwin oferecendo-lhe a vaga. A notícia da proposta da viagem do Beagle chegou a Darwin como um raio. Era uma chance de ouro para explorar o mundo, de ver de perto a natureza que tanto o fascinava. No entanto, havia um obstáculo. Seu pai. Robert Darwin, sempre pragmático, considerou a ideia uma loucura. Uma viagem de 2 anos ao redor do mundo, em um navio pequeno, sem pagamento, e com o risco de atrasar ainda mais sua carreira eclesiástica. Ele via a proposta como uma aventura sem futuro, um capricho de jovem. Charles estava desanimado, mas seu tio, Josiah Wedgwood II, interveio. Ele convenceu Robert de que a viagem seria uma experiência valiosa para Charles, expandindo seus horizontes e proporcionando-lhe conhecimento prático. Com a bênção relutante do pai, Darwin aceitou a oferta. A Inglaterra, naquele período, estava no auge de seu poder. Após as guerras napoleônicas, o Império Britânico consolidou sua posição como a maior potência naval e econômica do mundo. O século XIX foi a era de ouro da exploração e expansão britânica. As expedições científicas e de mapeamento eram parte integrante dessa hegemonia. Elas não serviam apenas para o avanço da ciência, mas também para reforçar o domínio territorial e comercial do Império. Mapear rotas marítimas, identificar recursos naturais e estabelecer contatos com povos distantes eram objetivos estratégicos. A pesquisa científica, embora valiosa por si só, estava muitas vezes entrelaçada com os interesses geopolíticos da nação. A viagem do HMS Beagle era um exemplo perfeito dessa combinação de ciência e poder. Ela tinha como objetivo principal aprimorar os mapas náuticos da América do Sul, o que era crucial para a navegação e o comércio britânico. Mas a presença de um naturalista como Darwin a bordo mostrava também um interesse crescente na coleta de dados biológicos e geológicos que poderiam trazer prestígio e conhecimento para a coroa. Darwin, um jovem de 22 anos, estava prestes a embarcar em uma jornada que não só mudaria sua vida, mas também a forma como a humanidade se via no universo. Ele não tinha ideia do impacto que aqueles 5 anos a bordo do Beagle teriam. A partida do HMS Beagle, em 27 de dezembro de 1831, marcou o início de uma das mais importantes viagens da história da ciência. Sob o comando do capitão Robert Fitzroy, um homem de 26 anos, mas já com experiência em navegação e um temperamento forte, o navio zarpou de Plymouth, na Inglaterra. Fitzroy era um oficial naval exemplar, dedicado e um cartógrafo meticuloso. Ele tinha a missão de completar o mapeamento da costa da América do Sul,
uma tarefa vital para o Império Britânico. Depois, a expedição seguiria para a Austrália e finalmente retornaria à Inglaterra, em uma jornada que se estenderia por quase 5 anos. A bordo, um jovem Charles Darwin, com apenas 22 anos, mal podia conter a excitação. Ele havia embarcado com uma carga de livros, entre eles o recém-publicado Princípios de Geologia, de Charles Lyell, que se tornaria uma influência fundamental em suas ideias. Lyell defendia a ideia de que a Terra havia sido moldada por processos lentos e contínuos ao longo de milhões de anos, uma perspectiva que desafiava as visões religiosas da época sobre a idade do planeta. Darwin absorveria essas ideias, aplicando-as às suas observações biológicas. A primeira parada significativa da viagem foi nas ilhas de Cabo Verde, um arquipélago vulcânico na costa oeste da África. Para Darwin foi um choque de beleza e diversidade. Ele, que nunca havia saído da Europa, ficou maravilhado com a paisagem exótica, as cores vibrantes e a vegetação luxuriante. A experiência de ver uma floresta tropical pela primeira vez deixou uma marca profunda. Ele descreveu em suas anotações a sensação de estar imerso em uma natureza tão diferente e rica, uma amostra do que o aguardava na América do Sul. Após Cabo Verde, o Beagle cruzou o Atlântico e fez sua primeira aterrissagem no continente sul-americano, na ilha de Fernando de Noronha. Embora a parada tenha sido breve, permitiu a Darwin uma rápida exploração da fauna e flora locais. A paisagem brasileira, com sua exuberância tropical, continuava a surpreendê-lo. Ainda no Brasil, a próxima parada foi na cidade de Salvador, na Bahia. Chegar a Salvador em fevereiro de 1832 foi uma experiência inesquecível para o jovem naturalista. Darwin ficou imediatamente encantado com a cidade e, principalmente, com a Mata Atlântica. Ele descreveu em suas cartas e diários a beleza indescritível da floresta, a riqueza de sons, cheiros e cores. A diversidade biológica daquele ambiente era algo que ele nunca havia imaginado, um contraste gritante com os campos e florestas da Inglaterra. Ele passava horas explorando, coletando espécimes, observando insetos, plantas e aves. Cada caminhada pela floresta era uma aula, uma revelação. Em Salvador, Darwin também teve a oportunidade de observar a sociedade local, incluindo a presença de escravos, uma realidade que o chocou profundamente e que ele condenaria em seus escritos. Sua sensibilidade e curiosidade não se limitavam apenas à natureza, mas se estendiam às questões humanas e sociais. A combinação da grandiosidade natural com as complexidades sociais da Bahia deixou uma forte impressão em seu espírito observador. A viagem do Beagle estava apenas começando, mas as primeiras experiências já estavam moldando a mente de Darwin. As paisagens tropicais, a diversidade da vida e a vastidão do oceano estavam abrindo seus olhos para um mundo muito maior e mais complexo do que ele havia imaginado. Ele estava no limiar de descobertas que não apenas o transformariam, mas também redefiniriam a compreensão da vida na Terra. Cada nova espécie, cada nova formação geológica observada, era um pedaço do quebra-cabeça que ele, sem saber, começava a montar. A jornada pela América do Sul prometia ser ainda mais reveladora, e Darwin estava pronto para absorver cada detalhe. A viagem do Beagle seguiu para o sul, explorando a costa brasileira. Darwin continuou a se maravilhar com a riqueza natural do país, registrando em seus diários cada nova espécie de planta, inseto ou animal que encontrava. Em cada parada, ele descia do navio, munido de suas ferramentas de coleta, redes, martelos geológicos, cadernos de anotações, e passava dias, às vezes semanas, explorando o interior. Ele observava com atenção as formações rochosas, buscando entender a história geológica daquelas terras. A teoria de Lyell sobre a formação lenta e gradual da Terra ganhava vida diante de seus olhos, à medida que ele via as camadas de rocha e os fósseis embutidos nelas. A diversidade da fauna e flora sul-americanas era um banquete para sua curiosidade insaciável. Ele coletava meticulosamente borboletas de cores nunca antes vistas, besouros de formas estranhas e plantas que desafiavam as classificações da época.
Cada espécime era cuidadosamente catalogado, desenhado e descrito, com detalhes sobre o local e as condições em que foi encontrado. Essas anotações seriam de valor inestimável mais tarde, quando ele começasse a organizar suas ideias sobre a evolução. Ao longo da costa, Darwin notava como as condições ambientais mudavam, e com elas as espécies que ali viviam. Do calor úmido das florestas tropicais do Brasil, ele seguiu para as paisagens mais áridas e as pampas da Argentina. Lá, a vida animal era diferente, com guanacos pastando e emas correndo pelas vastas planícies. Ele se impressionava com a forma como os animais e plantas pareciam se encaixar perfeitamente em seus ambientes. Uma adaptação que ele ainda não sabia explicar, mas que já começava a despertar sua atenção. Em uma de suas explorações na Patagônia, Darwin fez uma descoberta importante: fósseis de grandes mamíferos extintos, como o megatério, um tipo de preguiça gigante, e o toxodon, um animal parecido com um rinoceronte. A existência desses animais gigantes, que não tinham equivalentes vivos na região, o fez questionar as ideias predominantes sobre a imutabilidade das espécies. Por que essas criaturas haviam desaparecido? E por que suas formas eram tão parecidas, mas ao mesmo tempo diferentes das espécies atuais? Essas perguntas seriam cruciais para o desenvolvimento de sua teoria. Além de suas observações científicas, Darwin também interagiu com as populações locais. Ele conheceu gaúchos nas planícies argentinas, observou a vida dos povos indígenas e se impressionou com as diferentes culturas e modos de vida. Sua sensibilidade para as questões sociais e sua mente aberta o permitiam absorver não apenas os aspectos naturais, mas também os humanos daquelas terras. Ele registrou suas impressões sobre a colonização, a escravidão e as relações entre os diferentes grupos étnicos, mostrando um lado mais amplo de sua curiosidade. A cada dia que passava na América do Sul, Darwin acumulava mais evidências e mais perguntas. As paisagens grandiosas, a diversidade biológica e as descobertas fósseis estavam gradualmente construindo uma nova visão de mundo em sua mente. Ele começou a perceber que a vida não era estática, mas dinâmica, sujeita a mudanças e transformações ao longo do tempo. As pequenas variações que ele observava nas espécies de um lugar para outro, as adaptações evidentes aos diferentes climas e a presença de fósseis de animais extintos, tudo isso se somava para desafiar a ideia de uma criação única e imutável. A jornada pela América do Sul estava se tornando uma verdadeira escola para Darwin. Longe dos livros e das discussões acadêmicas de Cambridge, ele estava aprendendo diretamente da natureza. Cada rio, montanha, floresta e deserto que ele explorava oferecia uma nova peça para o complexo quebra-cabeça da vida. Ele não estava apenas coletando espécimes. Ele estava coletando ideias, observações e intuições que, juntas, formariam a base de uma das teorias mais revolucionárias da história da ciência. A América do Sul foi o laboratório natural onde Charles Darwin começou a ver a vida de uma maneira totalmente nova. O Beagle deixou a costa sul-americana, navegando em direção a um arquipélago remoto no Oceano Pacífico, as Ilhas Galápagos. A chegada a Galápagos foi um divisor de águas na jornada de Darwin e, consequentemente, na história da ciência. As ilhas, com sua paisagem vulcânica e isolamento, apresentavam um laboratório natural único para suas observações. Ao desembarcar, Darwin notou imediatamente a estranha fauna local. As iguanas marinhas, os atobás de pés azuis e as aves fragatas eram fascinantes. Mas foram as tartarugas gigantes e os tentilhões que realmente chamaram sua atenção. Ele começou a observar que as tartarugas de cada ilha tinham características ligeiramente diferentes. Algumas tinham carapaças em forma de sela, permitindo que esticassem o pescoço para alcançar vegetação mais alta, enquanto outras possuíam carapaças em forma de domo, mais adequadas para pastar vegetação rasteira. Na época, Darwin não deu muita importância a essas variações, pensando que eram apenas diferentes espécies de tartarugas. No entanto, o governador das ilhas, um homem chamado Nicholas Lawson,
comentou que ele conseguia identificar de qual ilha vinha cada tartaruga apenas olhando para sua carapaça. Essa observação ficou gravada na mente de Darwin. Mais tarde, ao estudar os tentilhões, Darwin percebeu algo ainda mais intrigante. Havia várias espécies de tentilhões, e cada uma delas tinha um bico adaptado de forma diferente. Alguns bicos eram grossos e fortes, ideais para quebrar sementes duras, enquanto outros eram finos e delicados, perfeitos para pegar insetos ou sugar néctar. O que o deixou perplexo foi que todas essas espécies de tentilhões pareciam ser variações de uma única espécie ancestral que havia chegado às ilhas. Ele começou a ligar os pontos. Se as espécies foram criadas de uma vez por todas, como a ciência da época ditava, por que haveria tantas variações em um grupo tão pequeno de ilhas? E por que essas variações estariam tão perfeitamente adaptadas ao ambiente de cada ilha? A ideia de que as espécies não eram fixas, mas sim passíveis de modificação ao longo do tempo, começou a tomar forma em sua mente. Ele passou a questionar a crença de que cada espécie havia sido criada individualmente. Em vez disso, começou a imaginar um processo natural onde as espécies se adaptavam aos seus ambientes locais, e essas adaptações levavam a mudanças que, com o tempo, poderiam resultar em novas espécies. Ele ainda não tinha o termo seleção natural, mas a semente dessa ideia foi plantada em Galápagos. Os estudos geológicos também foram cruciais. Darwin observou a atividade vulcânica e a formação das ilhas, percebendo que elas eram relativamente jovens em termos geológicos. Isso significava que a vida nas ilhas devia ter chegado de outro lugar e, uma vez lá, se diversificado. A teoria do geólogo Charles Lyell, que Darwin havia lido no Beagle sobre as mudanças graduais da Terra ao longo de vastos períodos de tempo, agora se encaixava perfeitamente com suas observações biológicas. Se a Terra podia mudar lentamente, por que a vida não poderia fazer o mesmo? Galápagos foi o ponto de virada. As observações feitas ali, embora não imediatamente interpretadas em sua totalidade, forneceram a evidência empírica que Darwin precisava para começar a construir sua teoria. Ele coletou inúmeros espécimes, fez anotações detalhadas e, o mais importante, começou a formular as perguntas certas. Ele ainda tinha um longo caminho pela frente para desenvolver a teoria completa da evolução por seleção natural, mas foi nas ilhas isoladas de Galápagos que a faísca inicial acendeu, iluminando o caminho para uma das maiores revoluções científicas da história. A jornada do Beagle estava chegando ao fim, mas a verdadeira jornada intelectual de Charles Darwin estava apenas começando. As Ilhas Galápagos foram, sem dúvida, o clímax intelectual da viagem, mas a jornada do HMS Beagle ainda não havia terminado. Depois de partir das Ilhas Encantadas, o navio seguiu para o Pacífico, visitando o Tahiti, a Nova Zelândia e, finalmente, a Austrália. Em cada parada, Darwin continuou a coletar, observar e refletir. Na Austrália, ele ficou fascinado pela fauna única do continente, como os cangurus e os ornitorrincos, que pareciam desafiar as classificações biológicas existentes. Essas criaturas estranhas reforçavam a ideia de que a vida se adaptava de maneiras inesperadas a ambientes isolados. Um tema que já ressoava em sua mente desde Galápagos. O Beagle passou por ilhas do Oceano Índico e contornou o Cabo da Boa Esperança, na África do Sul, antes de finalmente apontar de volta para a Inglaterra. Após quase 5 anos de exploração incessante, de paisagens deslumbrantes e desafios, Darwin desembarcou em Falmouth em 2 de outubro de 1836. Ele tinha 27 anos, um homem transformado pela aventura e pela vastidão de conhecimento que havia absorvido. O jovem naturalista que embarcara no Beagle, curioso e ávido por descobertas, retornava como um cientista amadurecido, com uma mente fervilhando de ideias revolucionárias. O impacto da viagem na vida de Darwin foi imenso. Ele não era mais o estudante sem rumo que o pai havia enviado para Cambridge. A experiência o havia moldado, dando-lhe uma clareza de propósito e uma base de dados empíricos sem precedentes. Sua saúde, no entanto, havia sido comprometida. Durante a viagem, ele contraiu doenças tropicais
que o acompanhariam pelo resto da vida, causando-lhe episódios de fadiga extrema, náuseas e problemas digestivos. Essas enfermidades, muitas vezes debilitantes, o forçaram a uma vida mais reclusa e o impediram de participar ativamente da sociedade científica como outros. Ao retornar, Darwin mergulhou em um trabalho exaustivo. Os espécimes que havia coletado, fósseis, plantas, insetos, aves, eram uma coleção monumental que precisava ser organizada, catalogada e estudada por especialistas. Ele passou anos coordenando esse esforço, correspondendo-se com os maiores cientistas da época, que o ajudaram a identificar e classificar suas descobertas. Foi durante esse período de análise que muitas de suas observações, especialmente aquelas de Galápagos, ganharam um novo significado. Os tentilhões, que ele inicialmente havia classificado como espécies distintas, foram reidentificados por John Gould como variações de uma única família, solidificando a ideia de que uma espécie ancestral havia se diversificado. A consolidação de suas ideias evolucionistas não foi um processo rápido. Levaria mais de 2 décadas até que ele publicasse A Origem das Espécies. Durante esses anos, Darwin encheu cadernos e mais cadernos com suas teorias, desenvolvendo o conceito de seleção natural e buscando evidências para apoiar sua hipótese. Ele leu Thomas Malthus sobre a luta pela existência, o que o ajudou a entender como as variações favoráveis poderiam ser preservadas. Ele estudou a criação de pombos e outros animais domésticos para compreender a seleção artificial, traçando paralelos com o que ele chamaria de seleção natural. O medo da controvérsia, a oposição religiosa e a necessidade de reunir provas irrefutáveis fizeram com que Darwin trabalhasse em segredo por muitos anos. Ele sabia que sua teoria desafiaria profundamente as crenças estabelecidas sobre a criação e a posição do homem na natureza. No entanto, a expedição do Beagle havia lhe fornecido a base sólida para essa revolução. Sem as observações e as coleções feitas durante essa viagem épica, a teoria da evolução por seleção natural talvez nunca tivesse sido formulada com a mesma profundidade e convicção. O legado duradouro da expedição do Beagle é inegável. Não foi apenas uma viagem de mapeamento ou uma aventura científica, foi a jornada que mudou a ciência para sempre. Ela transformou um jovem curioso em um dos maiores pensadores da história, e suas descobertas lançaram as bases para uma nova compreensão da vida na Terra. A semente plantada nas ilhas remotas de Galápagos floresceria, décadas depois, em uma árvore do conhecimento que redefiniria a biologia e a nossa própria percepção de quem somos e de onde viemos. A verdadeira jornada intelectual de Charles Darwin, que começou com um "eu acho" em um caderno, culminaria na teoria que mudou o mundo.